Ethereum é uma blockchain pública, descentralizada e de código aberto, lançada em julho de 2015 por Vitalik Buterin e outros desenvolvedores. Diferente do Bitcoin, que foi criado principalmente como uma forma de dinheiro digital, o objetivo principal do Ethereum é funcionar como uma plataforma para a execução de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. A blockchain do Ethereum é um registro público e imutável de todas as transações e interações que ocorrem na rede. Ela é mantida por milhares de computadores espalhados pelo mundo, chamados de nós, que validam e armazenam dados de forma colaborativa, sem depender de uma autoridade central. O que torna o Ethereum único é sua capacidade de executar código programável diretamente na blockchain. Esse código é conhecido como contrato inteligente, e uma vez implantado, ele roda automaticamente conforme as regras definidas, sem possibilidade de interferência humana ou alteração. Esses contratos inteligentes permitem a criação de sistemas complexos como empréstimos automáticos, exchanges descentralizadas, jogos, mercados de NFTs e muito mais. Tudo sem intermediários como bancos, corretoras ou empresas de tecnologia. A rede Ethereum é alimentada pelo seu ativo nativo, o Ether, representado pelo símbolo ETH. O ETH é usado principalmente para pagar taxas de transação, mas também pode ser armazenado, transferido ou negociado como um ativo digital. Desde seu lançamento, o Ethereum evoluiu significativamente, passando por atualizações como o Demerge em setembro de 2022, que mudou o mecanismo de consenso da prova de trabalho para a prova de participação, tornando a rede mais eficiente e sustentável. Hoje, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, atrás apenas do Bitcoin, mas é líder absoluto em termos de uso real na economia descentralizada, conhecida como DeFi. Milhões de transações ocorrem diariamente na rede Ethereum, movimentando bilhões de dólares em valor. Sua adoção é impulsionada por desenvolvedores, investidores, empresas e usuários que buscam sistemas financeiros mais abertos e transparentes. O ecossistema Ethereum inclui centenas de projetos, desde plataformas de empréstimo até redes de identidade digital, todos construídos sobre a mesma infraestrutura confiável e auditável. Portanto, entender o Ethereum vai além de saber o que é uma criptomoeda. É entender uma nova camada de infraestrutura digital que está redefinindo como a tecnologia, as finanças e a propriedade digital funcionam no mundo moderno. O conceito central do Ethereum é o contrato inteligente, uma peça de software que executa automaticamente ações quando certas condições são atendidas. Ele funciona como um programa autoexecutável que roda na blockchain e não pode ser alterado após sua implantação. Um contrato inteligente pode representar qualquer tipo de acordo, desde um simples pagamento condicional até um sistema completo de empréstimos, seguros ou votação. Por exemplo, um contrato pode ser programado para liberar ETH a um vendedor apenas quando um comprador enviar o pagamento e confirmar o recebimento do produto. Esses contratos são escritos em linguagens de programação específicas, como Solidity, e depois implantados na blockchain. Uma vez no blockchain, eles são imutáveis, ou seja, não podem ser editados, deletados ou manipulados por ninguém, nem mesmo pelo criador. Isso garante transparência e segurança. Qualquer pessoa pode verificar o código do contrato e prever exatamente como ele vai se comportar. Não há surpresas, não há intermediários tomando decisões arbitrárias. Contratos inteligentes eliminam a necessidade de confiar em terceiros. Em vez de depender de um banco para garantir um pagamento, você confia no código, que é executado da mesma forma para todos os usuários, independentemente de localização ou status. Essa tecnologia permite a criação de aplicações descentralizadas, ou DApps, que são plataformas construídas sobre o Ethereum e que operam sem um servidor central. Exemplos incluem o Niswap, uma exchange descentralizada, a Aave, uma plataforma de empréstimos, e OpenSea, um mercado de NFTs. A vantagem dessas DApps é que elas são resistentes à censura. Uma vez implantadas, não podem ser desligadas por governos ou empresas. Também são interoperáveis, ou seja, diferentes DApps podem se comunicar entre si, criando um ecossistema integrado. O uso de contratos inteligentes está crescendo rapidamente em áreas como finanças, jogos, arte digital,
identidade e até governança. Projetos usam contratos para gerenciar fundos coletivos, distribuir tokens e automatizar decisões. No entanto, contratos inteligentes também têm riscos. Se houver um erro no código, ele não pode ser corrigido facilmente. Várias perdas milionárias ocorreram no passado por causa de vulnerabilidades exploradas por hackers. Por isso, auditorias de segurança são essenciais antes de qualquer contrato ser lançado. Desenvolvedores e usuários devem entender que, embora o conceito seja poderoso, ele exige cuidado extremo e responsabilidade técnica. O Ether, ou ETH, é o ativo nativo da rede Ethereum, mas sua função vai muito além de ser apenas uma moeda digital. Ele é uma peça fundamental do funcionamento técnico e econômico da plataforma. A principal função do ETH é pagar as taxas de transação na rede, conhecidas como gas. Toda vez que você envia ETH, interage com um contrato inteligente ou usa uma DApp, você precisa pagar uma taxa em ETH para que os validadores processem sua operação. Essas taxas variam de acordo com a demanda na rede. Quando muitas pessoas estão usando o Ethereum ao mesmo tempo, as taxas sobem. Quando a rede está menos congestionada, elas caem. Isso é parte do mecanismo de mercado que regula o uso da rede. Além de pagar taxas, o ETH é usado como garantia, ou stake, no sistema de prova de participação. Usuários podem stakear seu ETH, ou seja, trancá-lo como garantia, para ajudar a validar transações e manter a segurança da rede, em troca de recompensas em ETH. Esse processo, chamado de staking, transforma o ETH em um ativo produtivo. Diferente de ativos que apenas valorizam com o tempo, o ETH pode gerar rendimento passivo, desde que esteja sendo usado ativamente na rede. O ETH também serve como meio de troca dentro do ecossistema. Ele é aceito em milhares de dApps como forma de pagamento, depósito ou garantia. Em exchanges descentralizadas, ETH é uma das principais moedas de negociação. Outra função importante é como reserva de valor. Muitos investidores veem o ETH como um ativo digital escasso e com utilidade real, o que aumenta seu potencial de valorização a longo prazo. A emissão de novos ETH é controlada e previsível. Em 2024, o Ethereum implementou uma mudança chamada EIP 1559, que introduziu um mecanismo de queima de ETH. Parte das taxas de transação é destruída permanentemente, tornando o ETH um ativo deflacionário em certas condições. Isso significa que, com o tempo, se a demanda pela rede continuar alta, o número total de ETH em circulação pode começar a diminuir, o que pode pressionar o preço para cima por escassez. Portanto, o ETH não é apenas uma moeda. É combustível, garantia, rendimento, meio de troca e potencial reserva de valor, tudo ao mesmo tempo. Antes de 2022, o Ethereum usava um sistema chamado prova de trabalho, semelhante ao Bitcoin, onde mineradores competiam para resolver problemas matemáticos e validar blocos. Esse processo consumia muita energia elétrica. Em setembro de 2022, o Ethereum passou por uma atualização histórica conhecida como Demerge, que substituiu a prova de trabalho pela prova de participação. Essa mudança reduziu o consumo energético da rede em mais de 99%. Na prova de participação, não há mineradores. Em vez disso, existem validadores, pessoas ou entidades que colocam ETH como garantia para ter o direito de validar transações e criar novos blocos. Para se tornar um validador, é necessário trancar 32 ETH na rede. Quem não tem essa quantia pode participar por meio de pools de stacking, onde vários usuários juntam seus ETH para alcançar o mínimo necessário. O sistema escolhe aleatoriamente quais validadores terão o direito de propor e confirmar blocos. Quem age de forma honesta recebe recompensas em ETH. Quem tenta fraudar perde parte ou todo o ETH que colocou como garantia. Esse processo é chamado de slashing. Esse mecanismo torna o ataque à rede extremamente caro, pois um invasor precisaria controlar mais de 33% de todo o ETH em stacking, o que exigiria bilhões de dólares em capital. A prova de participação também melhora a descentralização e a segurança. Como não é necessário hardware especializado,
mais pessoas podem participar do processo de validação, desde que tenham ETH e uma conexão com a internet. Além disso, a rede passou a emitir menos ETH por ano. Antes do merge, a inflação anual era de cerca de 4%. Hoje, com a combinação de stacking e queima de taxas, a emissão líquida pode ser zero ou até negativa. Isso mudou a percepção do ETH no mercado. Investidores institucionais passaram a enxergar o Ethereum como uma rede mais sustentável, segura e economicamente sólida. Portanto, entender que o Ethereum hoje funciona com prova de participação é essencial para quem quer investir com consciência. A rede evoluiu, e o ETH tem um papel ativo no seu funcionamento. Uma das maiores aplicações do Ethereum é a chamada finança descentralizada, ou DeFi. A DeFi é um conjunto de serviços financeiros, como empréstimos, trocas e poupança, que funcionam sem bancos, corretoras ou intermediários. Tudo isso é possível graças aos contratos inteligentes. Por exemplo, em plataformas como a Aave ou Compool, você pode emprestar seu ETH ou stablecoins e receber juros automaticamente, sem precisar de um banco para intermediar. Da mesma forma, você pode pegar empréstimos usando seus criptoativos como garantia. Não há análise de crédito, não há burocracia. Tudo é automatizado pelo código da blockchain. As exchanges descentralizadas, como o Niswap, permitem que você troque ETH por outros tokens diretamente da sua carteira, sem precisar criar conta ou depositar fundos em uma plataforma centralizada. A DeFi oferece acesso financeiro a qualquer pessoa com internet, especialmente em países onde os serviços bancários são limitados ou caros. Isso democratiza o acesso a produtos financeiros que antes eram restritos a poucos. No entanto, a DeFi também traz riscos. Não há proteção governamental como o FGC. Se você perder sua chave privada ou for enganado por um site falso, não há como recuperar seus fundos. Além disso, os mercados de DeFi são voláteis e podem sofrer com exploits, falhas técnicas que permitem hackers roubarem milhões. É essencial entender o risco antes de entrar. Ainda assim, o volume total bloqueado na DeFi já ultrapassou os 100 bilhões de dólares, mostrando que há demanda real por esses serviços. Para jovens investidores, a DeFi representa uma oportunidade de aprender sobre finanças de forma prática, com risco controlado e exposição direta a tecnologias do futuro. E tudo isso roda sobre o Ethereum. Sem ele, a DeFi como conhecemos não existiria. Além da DeFi, o Ethereum é a principal plataforma para NFTs, tokens não fungíveis, que representam itens digitais únicos, como arte, músicas, vídeos, itens de jogos ou até certificados de propriedade. Os NFTs são criados e comercializados usando contratos inteligentes na blockchain do Ethereum. Quando você compra um NFT, recebe um registro público e verificável de propriedade, que não pode ser falsificado. Plataformas como OpenSea, Blur e Harible operam na rede Ethereum e movimentam milhões de dólares por dia em negociações de NFTs. Artistas e criadores usam essa tecnologia para monetizar seu trabalho diretamente, sem intermediários. O conceito de Web3 também é construído sobre o Ethereum. Web3 é a visão de uma internet descentralizada, onde os usuários possuem seus dados, identidade e ativos digitais, em vez de empresas como Google ou Meta controlarem tudo. Projetos de identidade descentralizada, conhecidos como DID, redes sociais sem censura e jogos onde os itens pertencem de fato ao jogador são exemplos de aplicações que dependem do Ethereum. Além disso, empresas tradicionais estão usando o Ethereum para soluções corporativas, como rastreamento de suprimentos, votações seguras e registros imutáveis de documentos. O Ethereum também é usado em governança descentralizada. Muitos projetos emitem tokens que permitem aos detentores votarem mudanças nas plataformas, criando modelos de tomada de decisão coletiva. Essas aplicações mostram que o Ethereum não é apenas um ativo especulativo, mas uma infraestrutura real com uso em setores variados. Para jovens que querem entender o futuro da tecnologia, aprender sobre Ethereum é entender as bases de inovações que estão moldando a próxima geração da internet. Apesar de todo o potencial, o Ethereum enfrenta desafios reais que todo investidor deve conhecer.
Um dos principais é a escalabilidade. A rede ainda pode ficar lenta e cara em momentos de alta demanda, com taxas de gás atingindo valores altos. Embora soluções em camada 2, como Arbitrum, Optimism e Polygon, ajudem a reduzir custos e aumentar velocidade, a experiência do usuário ainda é complexa para iniciantes. Outro risco é regulatório. Governos em vários países estão discutindo como regulamentar criptomoedas. Mudanças na legislação podem afetar o uso, tributação ou até a legalidade de certas aplicações no Ethereum. Além disso, a concorrência é crescente. Blockchains como Solana, Cardano e Binance Smart Chain oferecem alternativas com taxas mais baixas e velocidade maior, embora com menos segurança ou descentralização. Vulnerabilidades técnicas também são um risco. Erros de programação em contratos inteligentes podem resultar em perdas massivas. Hackers já roubaram centenas de milhões de dólares de projetos mal auditados. O stacking também tem riscos. O ETH Stacked fica trancado por um período, e há penalidades se o validador cometer erros. Além disso, o preço do ETH pode cair enquanto seus ativos estão bloqueados. A volatilidade do preço do ETH é outro fator. Em poucos meses, o valor pode subir ou cair mais de 50%, o que exige disciplina emocional e planejamento de risco. Não há garantia de que o Ethereum continuará sendo líder no futuro. Sua posição depende de inovação contínua, adoção e resiliência técnica. Portanto, investir em ETH ou usar a rede exige pesquisa, paciência e consciência de que, apesar do potencial, nada é garantido. Se você é jovem e está começando a investir, aqui está um guia prático para começar com segurança. Primeiro, compre ETH em uma corretora confiável, como Binance, Mercado Bitcoin ou Coinbase. Use a autenticação de 2 fatores e evite compartilhar suas credenciais. Depois, transfira seu ETH para uma carteira de autocontrole, como MetaMask, Trust Wallet ou Ledger. Nunca deixe grandes quantias em corretoras, pois você não controla as chaves. Aprenda a identificar sites falsos. Sempre verifique o endereço da URL antes de conectar sua carteira. Golpes de phishing são comuns e podem roubar todos os seus ativos em segundos. Comece usando DApps com pequenas quantias. Experimente enviar ETH, trocar por outro token no Uniswap ou colocar em stacking em uma plataforma confiável como Lido ou Coinbase. Leia os termos, entenda as taxas e veja se o projeto é auditado. Evite gambiarra por ganos rápidos. O foco deve ser aprendizado, não enriquecimento imediato. Stud continuamente. Siga canais educacionais sérios, leia documentos oficiais, conhecidos como white papers, e participe de comunidades com moderação ativa. Considere o ETH como parte de uma carteira diversificada, não como o único investimento. Ainda é um ativo de alto risco e volatilidade. E, acima de tudo, nunca invista mais do que pode perder. Educação financeira começa com disciplina, não com ganância. O Ethereum é uma das tecnologias mais importantes do nosso tempo. Entendê-lo não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre se preparar para o futuro. E se você chegou até aqui, parabéns, você já sabe mais do que 90% das pessoas que falam de cripto por aí. Se inscreva para mais vídeos reais, sem hype, com foco em educação financeira séria. Ative o sininho para não perder os próximos temas de FI, stacking, segurança e muito mais. Deixe nos comentários, você já usa Ethereum? O que mais quer aprender?